Oi, queridas! A paz do Senhor, tudo bem? Vídeo novo no canal. E no vídeo de hoje eu trouxe novamente o livrinho que todo professor da escola dominical deve saber, de Elmer L. Tons, não sei se estou pronunciando certo. E mais uma vez eu vim fazer resenha para vocês de um tema desse livro. E o que eu li, que aprendi hoje, quero compartilhar com vocês, está lá no capítulo 15, que diz: alunos aprendem melhor fazendo. Muitas vezes nós, como professores da escola dominical, ficamos frustrados quando percebemos que os nossos alunos não têm aprendido, que durante a aula eles ficam só brincando, só conversando e que parece que a lição ali não está fluindo, que não está sendo bom, que eles não têm aprendido nada com aquilo. E existem vários fatores para que isso aconteça, como a falta de um espaço adequado. Quando eu não tinha um espaço adequado para dar aula para as crianças, parecia que era a toinha que eu estava ali dando aula e eu ficava super frustrada e parecia que as crianças não estavam aprendendo nada. Também a falta de material, né? E existem vários outros fatores que podem levar as crianças a não aprenderem. E também tem um fator que eu quero falar hoje com vocês, que às vezes pode ser a forma que nós estamos ensinando. Então, se você tem percebido que a sua classe não tem aprendido, que as lições não têm sido edificantes para a vida das crianças, tenta mudar o seu método de ensino. E o que é método de ensino? Aqui no livro diz assim: método é a ferramenta ou estratégia usada para motivar e envolver os alunos no processo de aprendizado. Então dizem, as pessoas aprendem melhor quando envolvidas. Por isso, os métodos também são chamados de atividades de aprendizado. Então sua meta como professor é motivar e envolver os alunos no processo de aprendizado. Professores eficazes sabem que aprender é melhor quando há variedade. Então, tem uma passagem aqui, uma coisa legal que tem aqui no livro, que diz assim, ó. Deus colocou uma mola dentro de cada criança que ele disse que deve se mexer a cada 3 ou 4 minutos. Não adianta pedir-lhe que fique quieta. Deus sempre vence porque a criança sempre se agita. Portanto, trabalhe a natureza da criança e não contra ela. Então, isso é comum para nós, na nossa classe, né? Sempre tem aqueles dias que as crianças estão mais agitadas, outros que estão menos agitadas. Às vezes a gente até perde a vontade de estar ali na escola dominical dando aula. Mas isso tem um jeito. Vamos tentar então, como diz aqui, não encontre a criança, trabalhar a favor dessa natureza que ela já tem, que é mesmo de uma molinha dentro dela. Então a chave para o ensino de sucesso de criancinhas, né, das criancinhas menores, é envolver elas na lição. Elas aprendem melhor quando elas são envolvidas dentro da lição. Então elas estarão mais dispostas a aprender, porque elas estarão ali totalmente envolvidas com você e vai chamar mais a atenção delas. Aí você pode dizer assim, ah, mas eu não sou criativo para criar diversos métodos de ensino, como é que eu vou fazer isso? E tem uma boa notícia, não precisa você ser criativo para você aí trazer vários métodos de ensino para sua aula. Você pode utilizar os métodos que já existem, né? Aqui nesse livro ele dá 79 métodos de ensino diferentes para você aplicar na sua classe. E aqui dentro desses 79 métodos de ensino, eu grifei aqui alguns que é para mim falar para vocês, porque esses aqui estão geral, né? Você pode aplicar em qualquer classe, seja de adulto, de adolescente, de jovem, de criança. E eu selecionei aqui alguns que é comum para mim, que eu conheço, né? E que pode ser aplicado às crianças. Por exemplo, cânticos. Você pode aplicar, é o método de ensino. Tem um cântico que fala sobre a lição que você vai dar. Então, você pode cantar esse cântico com as crianças. Cartazes, cartões, cenários, né? De acordo com aquela lição, você pode ornamentar a aula, a sala, de acordo com aquela lição, né? Competições entre as crianças, decoração da sala, né? A mesma coisa que cenário, debates, colocar as crianças para debater entre si sobre aquele assunto. Isso são para as crianças maiorzinhas, né? Tipo juniores já dá. Dramatizações, você pode ali na hora escolher as crianças para dramatizar as histórias. Entrevistas, exercícios, exposições para ela fazer os trabalhinhos e expor os trabalhinhos, fantoches, figuras em flanelógrafo, fotografias, usar filmes na sala, gráficos, grupos, ilustrações, jogos, jornais, né, recortes, assim, leituras encenadas, maquetes. Olha, essa é uma ideia muito legal, só se usa essa maquete na escola, né?
E é muito legal você utilizar também a maquete na escola dominical, na IBD. Memorização, multimídia, se você tem acesso a multimídia, murais, música, narração de história, orações, pesquisas bíblicas, ela é bem interessante, pinturas, projeções, quadro negro, quebra-cabeça, recitações, recursos auditivos, recursos visuais, teatrinhos, tempestade de ideias, trabalho manuais e vídeos. Esses aqui são alguns métodos que eu grifei aqui para estar falando para vocês. Mais na frente, em outros vídeos, eu vou falar especificamente sobre cada método, assim como quando eu começar a aplicar na minha classe. Essa é uma das minhas metas para 2017. Então, muitos desses métodos que eu falei aqui não pode ser apropriado à sua classe, né? Você tem que ver aí qual que vai se apropriar à sua classe, qual que vai aí preencher a necessidade da sua classe. Então eu quero te desafiar a você pelo menos a começar a aplicar um método desse por semana na sua classe. Você que você está tendo essa dificuldade aí que eu acabei de falar, como se as crianças não estivessem aprendendo, tenta mudar aí o seu método de ensino. Às vezes você fica ali o trimestre inteirinho com só um método de ensino, usando somente as figuras, usando somente os visuais aí de EVA, e aí ou utilizando nenhum, só ali com a revista ali lendo para as crianças. Então, eu te desafio a utilizar pelo menos um método de ensino desse em cada semana, para você ver como suas aulas vão melhorar. Porque tem que envolver as crianças no ensino. Então, o problema maior não é encontrar um método de ensino, porque mesmo que você diga que você não tem criatividade, mas se você orar, se você buscar em Deus, Senhor, me mostre que é a necessidade da minha classe, Senhor, abre os meus olhos, para que eu consiga ver a necessidade da minha classe, Deus vai te mostrar, e Ele vai te dar métodos de ensino diferentes, que nenhuma outra pessoa fez. E aí você vai começar a trabalhar com esse método. Mas aí a dificuldade não é ter, porque também você pode pesquisar na internet. A dificuldade é você assim observar aquilo que vai ser apropriado à sua classe. Então tem alguns pontos aqui que o livro cita para que você possa escolher um que vai aí atender a necessidade da sua classe. Primeiro passo, você vai selecionar um método que vai te ajudar a alcançar o objetivo do ensino. Por exemplo, se você tem o objetivo de ensinar sobre o perdão, sobre o amor ao próximo, você vai ver um método aí de ensino que possa atingir esse objetivo. Por exemplo, pode ser discussão, né, debate, pode ser dinâmica, alguma coisa você vai ver que vai atingir o seu objetivo de ensino. E o segundo passo, não esquecer da idade e da maturidade dos alunos. Você vai utilizar o método de acordo com a faixa etária da sua classe. Por exemplo, massinha de modelar. Você pode utilizar a massinha para as crianças fazer ali os personagens da aula que ela aprenderam. Enquanto você vai contando a história, você vai fazendo os personagens de massinha junto com elas. Isso aí é para a faixa etária das crianças pequenininhas, não é? E, por exemplo, as discussões. Aí você pode usar com juniores, debater com eles ali, responder exercício. Também é mais para os juniores que já sabem ler, que já conseguem ali escrever sozinhos. Você também tem que considerar o tamanho do grupo para quem você seleciona. Se for um grupo de 12 crianças, por exemplo, dá para você usar essa parte de discussões, de debates. Agora, se for demais, já vai ficar assim, cada um vai querer falar e não vai ter mais tempo, já vai ficar uma aula mais enrolada. Então, de acordo com o tamanho da sua classe, em número, você vai aí escolher o método de ensino. Então, o fator financeiro, ele também influencia aí na escolha do método de ensino. Então, o professor que ele tem acesso à tecnologia na sua igreja, ele pode utilizar o computador, né, ali a apresentação em PowerPoint, e já aquele que não tem, pode utilizar outro recurso que ele tenha na sua igreja. Tem igrejas, né, que elas dão todo o material para você utilizar ali na sua classe, com as crianças. Tem igrejas assim, que bom que tem, que dão todo o recurso para você. Mas tem igrejas que elas não te dão, que você tem que criar os seus próprios recursos, você tem que correr atrás da parte financeira. Esse é o meu caso. Eu tenho que correr, se eu quero levar uma coisa diferente, eu tenho que correr atrás para arrecadar dinheiro para conseguir aquilo. A igreja, é claro que ela ajuda em algumas partes, mas nessa parte de oferecer material, recurso, tudo é a gente, né? E o professor que ele não tem acesso a essas coisas, né, tecnológicas, eles podem
utilizar o quadro negro, na folha chamé. A disponibilidade também dos equipamentos é outro fator importante, né? Às vezes pode ter na sua igreja, como eu falei, às vezes algum irmão da igreja pode ter e você pode utilizar. E se não tem nenhuma outra forma, você quer utilizar, mas não tem como agora, no momento, não se desanime, utilize outra forma de ensino para você dar aquela lição para a criança. Então, em vez de você focar só naquilo que não é possível, porque não dá, porque não tem, em vez de você ficar focando nisso, comece a pensar, comece aí a colocar a cabecinha para funcionar e pensar e pedir para Deus orientação em outra forma de você trazer um ensino eficaz para essa criança, em outra forma, em outro método para você utilizar na sua classe. E aí você começa a pensar, e Deus vai começar aí a te usar, colocar na tua mente, e você vai ver como vai fluir métodos muito legais, métodos muito criativos que as crianças vão amar, que vai trazer um grande resultado para sua classe, que você vai olhar assim para as crianças aprendendo e vai sentir aquele prazer de estar em sala de aula, né? Aquele prazer que todo professor sente. Então desafia você mesma a começar a pensar outras formas de comunicar a sua lição, né? Desafia você a criar esses métodos. Então há muitos outros fatores que você deve considerar quando você for escolher um método de ensino. Como por exemplo, aqui que diz o livro, a frequência com que tem sido usado nos últimos tempos, né? Por exemplo, você pode, como até as crianças hoje em dia estão com celular, né? Isso é uma coisa triste pra mim. Até as crianças novinhas, de 5 anos, com celular o tempo todo, jogando nas redes sociais. Então você pode acabar utilizando essas tecnologias a seu favor. Você pode começar a utilizar na sua aula como um método de ensino, é claro, sempre trazendo um ensino eficaz através desses métodos, através desses objetos. Outra forma também aí que você deve observar o estilo de aprendizado da sua classe e o tempo disponível para cada aula. Por exemplo, às vezes você tem um tempo disponível muito curto, que não dá para você utilizar um filme, por exemplo, né? Então você pode utilizar um filme, ou, aliás, você pode utilizar um vídeo pequeno de 4 minutos. Eu costumo utilizar vídeos pequenos. Você não pode, por exemplo, naquela aula eu vou passar só filme, para que venha substituir a lição, tá certo? Eu acho que isso não é legal, isso eu não faria, passar um filme ali direto só para substituir a lição. Eu faria assim, se tivesse um filme curtinho, eu daria a lição, e aí depois eu passaria o filme como um complemento, atividade de fixação. Então, enquanto você aí seleciona as formas de ensino, os métodos de ensino, não é incomum assim você escolher 2 métodos de ensino para cada aula. Você pode aplicar 2 métodos de ensino em uma aula só. Então, na busca pela excelência, você desejará utilizar os melhores métodos de ensino que tem. E isso não é errado, isso é correto. Então, você tem que lembrar que o método é apenas uma ferramenta para te ajudar a fazer o teu trabalho. Então, já que o método ele é uma ferramenta para te ajudar a fazer teu trabalho, e no final que você da sua aula, depois você ali vai refletir sobre o resultado que teve esse método. Aí você pode utilizar ele outra vez. Poxa, esse método aqui, ele teve resultado legal, a minha turma gostou, eles amaram. Então eu vou utilizar outra vez. Já esse método não deu muito certo. Então você vai avaliar aí, como assim, de que forma? Você vai ver se a palavra de Deus transformou uma vida, né, como resultado da lição que você deu. Se as crianças realmente interagiram, se elas realmente aprenderam, certo? Então era isso que eu queria passar pra vocês. Eu não sei se eu consegui passar de uma forma que vocês entenderam, né, sobre esses métodos de ensino que os alunos aprendem fazendo, que é importante você envolver eles no ensino. Então, eu quero aqui mandar um beijo pra Meire. Meire, um grande beijo pra você. A Meire sempre comenta aqui os vídeos. Muito obrigada, Meire, pelos seus comentários de carinho, de força, viu? Eu quero mandar também um grande beijo pro seu neto Gustavo, que ela disse que gosta muito dos vídeos. Muito obrigada, Gustavo. Um grande beijo pra vocês dois. Vocês são a bênção de Deus. Convidar vocês a conhecer o nosso blog. A gente tem um blog, né? Não tá muito bem ainda, porque eu tô procurando aprender a profissionalizar ele, porém eu tô com um pouco de dificuldade. Se alguém souber aí como profissionalizar um blog, como fazer layout, me ajuda, por favor. Então visita lá, é blog da tia Gabi Rios. Eu coloquei o sobrenome, ficou um pouquinho grande, mas coloquei o sobrenome para ficar mais fácil de vocês acharem. Também tem a nossa fanpage, né, no Facebook. Procura lá no Facebook, blog da tia Gabi Rios. Também tá assim,
que eu sempre posto por lá o que eu faço aqui no canal, no blog. E também tem o nosso Instagram, que também é blog da Tia Gabi Rios. Os três é a mesma coisa para ficar mais fácil, tá bom? Me siga aí nas redes sociais para você ficar por dentro. Quando eu não tô por aqui no canal, eu estou por lá nas redes sociais, tá bom? Um grande beijo para todos vocês.